Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Bom estar com os irmãos novamente. Quero compartilhar com os irmãos um texto que está em Efésios, capítulo 5. Versículo 14. Nós não vamos ficar só neste versículo, nós vamos correr alguns outros versículos, então se você puder deixar sua Bíblia aberta aí em Efésios 5, aí você vai poder acompanhar o desenvolvimento da ideia do assunto que eu trouxe para compartilhar com os irmãos. Amém? Graças a Deus. Efésios 5,14. Por isso aqui foi dito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Glória a Deus. Esse é um texto, um assunto absolutamente cristológico. O texto fala de Jesus. Duas atitudes, duas ações humanas e uma ação divina. O texto diz para despertar. Desperta, tu que dormes. E o texto diz também para levantar. Levanta-te dentre os mortos. Aí uma ação divina. E Cristo te iluminará, ou resplandecerá sobre ti, na minha versão. Falar de Jesus, para mim, me faz lembrar um texto que eu li em algum lugar. Me desculpe por não citar o autor, porque eu não sei nem onde eu li, quanto mais o autor, que diz assim: Jesus é uma pessoa que, quem não o conhece, o teme. Mas quem o conhece, o ama. E eu quero dizer para você que é impossível conhecer Jesus sem amá-lo. O livro de Efésios, entre outros assuntos, vai tratar essa questão da natureza do crente. Eu achei interessante que no logo da igreja, na cruz, tem a marca de uma digital. É isso que o texto está fazendo aqui, tratando a natureza do crente. E eu quero falar hoje com aquelas pessoas que conhecem Jesus, logo o amam. Para você que teme ser punido por Jesus, você que teme ser jogado no inferno, você que teme o diabo, você que é movido pelo temor, infelizmente essa palavra não é para você não. Eu trouxe uma palavra para aqueles que conhecem Jesus, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, e aqueles que, por conta de conhecerem, o amam, e têm a intenção de se parecerem cada vez mais com Ele. Amém? Acompanhem comigo. Muitos crentes, infelizmente, estão dormindo na fé. Estão em um estado de letargia, como o hino nacional brasileiro, né? Deitado em berço esplêndido. Não tem atitude. Até gostaria de ser um crente melhor. Até gostaria de ter uma atitude melhor. Mas não conseguem. E não conseguem por conta de uma maneira de pensar. Algumas pessoas imaginam que Deus tem que vir até elas, melhor enquanto elas estejam dormindo, que elas não vão ter esforço nenhum, mexer alguma coisa na alma, na mente, no corpo, fazer um milagre, e a pessoa já acorda outra pessoa, muito mais crente, muito mais fervoroso, e assim sucessivamente, mas as coisas não funcionam assim. A Bíblia diz que a vida espiritual
A vida cristã é como uma construção. Você tem que ir colocando um tijolinho todo dia. Todo dia. E no final de um tempo, você está um crente melhor. Então eu quero ver alguns aspectos com os irmãos aqui nesse texto, de pessoas que querem melhorar, que têm intenção. Então a questão é, a tua vida espiritual está bom para você, está boa para você do jeito que está? Se você tiver que dar uma nota para você mesmo, lembre-se que você está diante do trono de Deus, e que Deus está olhando a nota que você vai dar para você mesmo. E Ele sabe se você está mentindo para você mesmo. Se você tiver que dar uma nota para você mesmo de 0 a 10, para a sua vida espiritual, para a sua vida de oração, para a sua vida de consagração, para a sua vida de adoração, para a sua vida de bom testemunho, e até para a sua vida de frequência aos cultos, que nota você daria? Essa nota está boa para você? Porque se não tiver, eu te convido agora a vir comigo, dar uma olhada nesses aspectos que Efésios 5 nos mostra, como, além de ser interessante, é gostoso, é uma transformação gostosa de se ver e de se produzir na própria vida. O primeiro aspecto de um despertar espiritual, intencional, é voltado à santificação. O verso 8 diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. O texto diz, você agora é luz no Senhor. Não importa o que você foi no passado, porque o teu passado deve ficar no lugar dele. O que importa na tua vida é o agora. E o que você é, daí a impressão digital, a tua identidade hoje, o que você é em Cristo. E o texto diz aqui, que se você em Cristo é luz, vivam como filhos da luz. Não dá para ser filho da luz e viver como filho das trevas. Não dá para ser filho da verdade e viver como filho da mentira. Não, essa identidade não bate. O texto diz que nós somos agora luz, filhos da luz, e devemos viver como luz. As pessoas precisam olhar para nós e gostarem do que estão vendo. Não é da indumentária, não é dos arranjos, dos enfeites, não é, acredite, irmãos, eu me esforço para ficar o mais apresentável possível, e eu sei que eu não consigo fazer muita coisa. Mas não é disso que o texto está falando. O que o texto está falando são atitudes, são ações e reações, é o testemunho, é o dia a dia, para que as pessoas possam olhar para você e ver a luz de Cristo brilhando em você. Cristo resplandecerá em ti a partir de uma atitude de santificação. E eu quero desmistificar essa ideia de santificação como que sendo ausência total do pecado. Então, algumas denominações ensinam o seguinte, para você entrar no céu, você não pode estar em pecado, você não pode pecar, você não pode estar cometendo nenhuma infração contra as leis divinas, você não pode isso, você não pode aquilo, e aí começa um monte de não pode, não pode, e o povo obedece porque tem medo. Não é esse Jesus que eu estou falando aqui, de pessoas que têm medo. Eu estou falando de pessoas que conhecem um Jesus de graça, de misericórdia, de perdão, de renovação, de restauração, e apesar do pecado, mantém comunhão com Jesus. Também não estou dizendo que o pecado é natural e normal na vida do cristão. É claro que o cristão deve fazer o possível para sempre acertar. Entretanto, a gente sabe que enquanto a gente está preso aqui nesse corpo, a gente faz o que pode, mas nem sempre a gente acerta. Êxodo 34, 29 diz assim, ao descer do monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor.
Santidade, santificação é isso aqui. O crente não sabe que ele está sendo bênção na vida do outro. Ele só está sendo bênção. Ele está fazendo o que para ele é natural. Eu conheço uma irmã que ela tem o dom da exortação. E algumas pessoas pensam que exortação é sentar o cajado, né? Mas é um equívoco. O dom de exortação é aquele dom que anima, que fortalece a pessoa. Não é dom de correção, como alguns pensam. E aquela irmã tem esse dom. Ela encontra uma pessoa abatida e ela começa a conversar e vai fluindo tão naturalmente. Não, vai dar certo, você vai ver. A gente passa por provações, a gente passa por luta, mas no final das contas, Deus está sempre conosco, Ele está segurando as pontas, Ele não vai deixar você cair. E ela vai tranquilizando a pessoa, e ela vai numa conversa ali, ó, levada por Deus, e de repente a pessoa já está melhor, e a pessoa já está acreditando que é só um vendaval e que aquilo vai passar, e a pessoa então consegue ser abençoada com aquela conversa. O crente é assim. O crente, ele é bênção na vida dos outros, ele nem percebe. Porque para ele é o natural. Ele brilha a luz de Cristo e ele nem percebe que ele está sendo um farol na escuridão para muitas pessoas que estão de olho, que estão lendo a tua vida, mais do que ouvindo o que você fala. O crente resplandece a luz de Cristo sem ver e sem perceber. O crente é santificado quando pratica o que sabe da palavra de Deus. Quando Jesus orou em João 17, a oração sacerdotal, no verso 17 ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como filhos da luz, que eu citei há pouco no texto, a gente não pode ser filhos da verdade e andar como filhos da mentira. Ser filhos da verdade exige que nós pratiquemos a palavra de Deus. Agora, não se preocupe. Alguns crentes têm uma impressão de que ele tem que obedecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, sem falhar em nada. Mas eu quero dizer para você, se você conseguir obedecer o que você já sabe da Bíblia, já não está bom? Então, se você já sabe que mentir é pecado, é do diabo, é das trevas, não minta. Se você sabe que omitir não é de Deus, é do diabo, não omita. Se você sabe que enganar é pecado, não engane. Então, o que você já sabe da Bíblia, se você praticar, já não está bom? E o que você não sabe, os erros que você cometer por ignorância, Deus te esclarecerá. O Senhor te conduzirá ao conhecimento da verdade. O crente é santificado em Cristo. Eu sou batista por convicção, sou rato de igreja, não gosto de faltar em culto, eu estou aqui, estou com a cabeça lá no culto da igreja, mas eu sei que tem outra igreja cultuando também, e quando eu posso, eu gosto de culto, irmãos, eu gosto de culto. Mas eu sei que eu não sou santificado na igreja. Eu sei que eu não sou santificado na denominação. Não é porque eu sou batista. Eu sei que eu não sou santificado por conta da minha formação bíblica. A Bíblia me garante que nós somos santificados em Jesus. É em Jesus. Paulo, falando à igreja de Corinto, no capítulo 1, verso 2, na sua primeira carta, ele diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Você já sabia disso, mas eu vou te dar essa notícia assim mesmo. Você não foi chamado para ser só um crente batista. Você foi chamado para ser um crente batista santo. Santo, a palavra, o sentido lato da palavra, quer dizer separado de alguma coisa. Quando a gente separa alguma coisa daquilo que é comum, ele se torna especial.
E ele só tem sentido de ser separado se for para ser dedicado. Então, eu vou dar um exemplo. Eu uso esse exemplo várias vezes. Na igreja nós tínhamos um instrumento, nós tínhamos um violão. E em uma determinada ocasião, um amigo do guitarrista da igreja, que tocava numa banda, e eles faziam shows em empresas, etc. Não eram crentes, não eram da igreja, não serviam a Deus, tocavam músicas populares brasileiras. Eu estou evitando falar música do mundo, porque quando a gente fala música do mundo, dá a impressão que toda música é do diabo. Se não for de Deus, é do diabo. Eu estou tentando fazer esse esclarecimento, tentando não ligar os rapazes que queriam emprestar o violão da igreja com o diabo, certo? Vamos pensar apenas com o popular, com o mundo. Necessariamente não tem o diabo envolvido nisso. Mas eles queriam saber se a igreja podia emprestar o violão para eles, porque o instrumento deles quebrou. Eles tinham que tocar à noite, sexta-noite, sábado-à-noite, e estavam sem instrumento e pediram o instrumento da igreja. E aí a resposta da liderança da igreja foi: os instrumentos da igreja são separados para um propósito específico, que é louvar a Deus. A gente não empresta por conta disso. Isso é ser separado, isso é ser santo. É separado do comum para um propósito específico. Você foi separado do comum para um propósito específico. A sua vida não pode adorar nada que não seja o Senhor. A tua vida não pode louvar, elogiar nada que não seja o Senhor. Você foi chamado para ser bênção nas mãos de Deus. Propriedade exclusiva do nosso Deus. Você foi chamado para brilhar essa luz que Jesus quer irradiar na vida daqueles que não conseguem ver espiritualmente. Então, esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto na vida de uma pessoa que quer despertar intencionalmente é se santificar, se separar para Deus. Fácil de fazer? Não, é difícil. Mas é possível fazer? É possível. Com persistência, com dedicação, é possível. Vou dar um exemplo. Digamos que você no trânsito tem o hábito de xingar. O outro motorista te fechou e você talvez nem fale para não tomar bronca da esposa ou dos parentes, mas você pensa, você xinga. E você de repente pensa: eu preciso melhorar nisso. E você começa então uma campanha pessoal diante de Deus: sou consagrado ao Senhor, não vou xingar mais ninguém. E você começa a lutar contra isso. Eu, com medo de xingar palavrão forte, quando alguém me fechava no trânsito, eu falava: cabeça de bagre. Porque o bagre tem uma cabeça enorme com uma mente pequenininha. Não sei se você já abriu a cabeça de um bagre. Ou seja, em outras palavras, cabeça vazia, né? E eu chamava cabeça de bagre. Tem muita cabeça, mas não pensa. E um dia minha esposa falou: olha, as meninas estão no banco de trás ouvindo. Um belo dia eu decidi: não, eu vou parar de chamar os outros motoristas de cabeça de bagre. Eu preciso melhorar. Então, em um determinado farol, eu dei seta para entrar, o motorista entrou pela contramão, me fechou. Eu só esperei. A minha filha falou lá no banco de trás: cabeça de bagre, né, pai? Eu pensei: já ensinei, meu. Já era. Então, se você precisa e pretende melhorar como pessoa, esse é um excelente exercício. De repente, deixar de falar palavrão, de repente, deixar de fazer alguma coisa da qual você te incomoda e você quer parar com aquilo, até para dar um melhor testemunho como crente e fazer com que a luz de Cristo brilhe em você. Não faça isso para a tua esposa, não faça isso para o teu pastor, não faça isso para os irmãos da tua igreja, porque se for, isso não glorificará o Senhor. Faça isso para a glória daquele que te chamou para ser luz nas trevas. É o teu relacionamento com o teu Salvador. Em segundo lugar,
um despertar no enchimento do Espírito Santo. Algumas pessoas querem deixar o pecado, como eu disse há pouco, pelo esforço próprio. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que quando Jesus nos chamou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Jamais ser humano nenhum conseguirá vencer os próprios pecados, sozinho. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ele consegue suplantar todos os seus defeitos, todos os seus pecados, toda a sua limitação e se tornar uma pessoa dedicada a Deus. No versículo 18 diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma tarefa complicada. Quando eu era adolescente, a esposa do pastor disse assim, para os adolescentes, eu fazia parte: se você quiser ser cheio do Espírito Santo, na hora do culto, você tem que orar, olhar para o céu, abrir a boca e deixar Deus te encher. Eu fiquei pensando, que coisa ridícula, meu Deus. Na hora do culto, eu olhando para cima, o Senhor enche e abrir a boca. Depois, com o tempo, eu descobri que se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você precisa buscá-lo, você precisa orar, você precisa dedicar um tempo de leitura bíblica, você precisa dedicar um tempo de comunhão com Deus todos os dias, o teu devocional, vencendo primeiro em oração, buscando a presença de Deus. Alguns crentes já eliminaram da sua vida a prática do jejum, mas é bíblico, e a Bíblia ensina que o jejum consegue controlar os impulsos e os desejos da carne. E o crente que quer se consagrar ao Senhor, ele vai ser levado à Bíblia e na palavra de Deus vai estar lá, que existem certas castas de demônio que só saem com oração e jejum, e existe certo encosto, certos desejos na vida do crente, que ele não vai conseguir suplantar e resolver sozinho, mas ele vai ter que fazer isso de joelho e muitas vezes até em jejum diante do Senhor. Mas eu garanto para você que vale a pena. A conquista e a vitória vale a pena. O crente que busca o Espírito Santo de Deus apresenta os frutos do Espírito. Em Gálatas 5, mas no 22, ele dá uma lista. Os frutos do Espírito o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aí você vai produzir isso aqui? Não. Isso aqui é resultado. É resultado de busca. Meu irmão, qual é o seu tempo de oração? Alguns crentes, infelizmente, falam assim: eu levanto muito cedo, né? 4:30, 5 horas, 6, 7, não sei. Levanto cedo. Vou para o trabalho. Saio atrasado, já só dá tempo de tomar um cafezinho, vou para o trabalho. Trabalho o dia inteiro. Aí eu saio do trabalho, vou para casa, chego em casa cansado. Aí, antes de deitar para dormir, eu faço uma oração. Ou seja, o pior tempo do dia. A oração começa: Senhor, abençoa a noite de descanso. E já acabou, porque não tem condições de orar. Não tem mais força para orar. Não tem mais ânimo para orar. Ele já não quer mais orar pela esposa ou pelo marido, não quer mais orar pelos filhos, não quer mais orar pelos problemas, não quer mais orar pela casa, não quer mais orar pelo trabalho, não quer mais orar pela própria vida espiritual, não quer mais orar pela comunhão com Deus e também não quer mais pedir a presença do Espírito Santo de Deus porque já está arrebentado. Então é preferível que você faça logo de manhã. Levanta meia hora mais cedo. É intencional? É um relacionamento que você quer estabelecer com Deus com maior intimidade? Eu vejo pregadores dizendo: tem que pagar o preço, tem que pagar o preço, tem que pagar o preço. Eu fico pensando: meu Deus, será que o povo entende o que é isso? Levantar um pouco mais cedo, escolher um horário do dia em que você consegue ter um momento de qualidade com o Senhor. O crente que busca o Espírito Santo recebe dons do Espírito para a edificação dos irmãos. E de novo você será usado para edificar os irmãos sem que
Perceba. Às vezes é no louvor, às vezes é tocando, às vezes é operando um equipamento, às vezes é atendendo uma pessoa, às vezes é sorrindo para alguém, orando por alguém. Às vezes é se deixando tratar por Deus, e alguém está observando que Deus está tratando com você. Existem diversas maneiras de você ser bênção, e você não se preocupe com isso. Isso vai acontecer naturalmente quando você busca a presença do Espírito Santo de Deus. De novo em Coríntios, no capítulo 1, versículo 12, verso 7, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. A igreja vai se edificando a partir dos crentes que buscam a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, no culto, o culto pode estar abençoado, a presença de Deus pode estar sobre a igreja, e pode estar alguém sentado lá assim, tipo assim, ó, não está vendo nada, não está vendo que Deus está operando, não está vendo que Deus está agindo, não está vendo que Deus está ali, porque ele não está focado em Deus. Ele não passou a semana pedindo: Senhor, eu quero me derramar diante do Senhor, eu quero que Teu Espírito enche o meu... Ele não tem sede de Deus, ele não se preocupou com isso, ele não pediu a presença do Espírito Santo de Deus, ele não, intencionalmente, ele nem quer fazer parte. Quer ver uma coisa que dói no meu coração? É quando alguém da igreja fala referindo-se à igreja como vocês. Isso me dói. Quando alguém fala assim, ó, vocês colocam a letra lá muito pequena. Vocês colocam pouca gente lá na porta. Vocês colocam os carros de maneira que atrapalha quem chega depois. Quando a pessoa usa vocês, ela está dizendo: eu não faço parte disso. Eu não sou da família. Eu não faço parte do grupo, eu não estou no barco. Porque quem se vê dentro da igreja vai dizer assim: nós colocamos a letra ali. Nós colocamos poucas pessoas. Nós. Ela se inclui. E você percebe isso quando a pessoa vai fazer algum comentário e ela se exclui. Buscar a presença do Espírito Santo de Deus é vital para o crente. E nós estamos vivendo numa época que eu tenho para mim, que é a mais perigosa de todas as épocas que a igreja já viveu, em que a igreja está tendo que decidir se ela será uma igreja de Jesus ou se ela será uma comunidade de religiosos, excluindo a palavra de Deus, excluindo a presença de Cristo no meio da igreja. Alguns anos atrás, a Igreja Católica fez uma campanha de conscientização e de avivamento. E o tema da igreja era: uma igreja cristã com um Cristo vivo. Por quê? Porque ela tinha chegado à conclusão de que aquela igreja cristã estava mais sem Cristo do que qualquer outra igreja cristã. E ela queria trazer a presença de Cristo de volta para as missas, queria trazer a presença de Cristo de volta para a comunidade, para as ações e para o entendimento do seu povo. Então isso é possível, um crente viver longe do seu Salvador e viver longe da comunhão com Deus. Será que você, meu irmão, hoje se vê assim? Com alguns desafios e que você precisa mudar essa realidade da tua vida? Se for, eu convido você para aceitar esse desafio. Você pode pedir ao pastor Zico a cópia desse sermão. E você pode decidir seguir. Eu vou seguir a santificação. Eu vou seguir a sede pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou fazer disso o meu ideal, ser um crente melhor. E se você quiser continuar nesse despertar, em terceiro lugar,
o despertar na adoração em forma de culto a Deus. O versículo 19 diz assim: falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse há pouco que eu gosto de culto. Eu gosto do ambiente do culto, eu gosto da atmosfera do culto, e eu gosto de culto parado, eu gosto de culto frio, eu gosto de culto pentecostal, eu gosto de culto barulhento, eu gosto de culto. Sendo culto, não importa o modelo, o estilo da igreja, não importa a liturgia da igreja, eu gosto de estar no meio do povo de Deus, diante do Deus vivo, cultuando ao Senhor e prestando culto a Deus. Isso é edificante e é abençoador. E já tem umas décadas que eu já não estabeleço mais juízo de valores sobre igreja nenhuma. Eu vou em igreja que o pessoal vai para o repleplé, um sapateio para um lado, para o outro, outros começam a soprar, e sopra para cima, e sopra para baixo, e sopra de lado. Para mim está tudo certo. Outras igrejas, a pessoa fica falando aqui na frente como se fosse um monólogo. Alguns roncam que chega a dar para ouvir a pessoa roncando, e para mim está tudo certo. E eu vou em igreja que o louvor começa e é um louvor de 1000 graus de unção e adoração. Eu vou em igreja que o louvor é de 0 grau ou 1 abaixo de 0. Para mim está tudo bem. Sendo culto a Deus, está de boa. Para você ter uma ideia, eu fui convidado para ir numa igreja batista, num culto logo de manhã. Quando eu cheguei lá, eu descobri que o pastor me convidou 1 hora antes. O culto era às 9 e ele me deu o horário de 8. E eu sou desses que abre a igreja, então eu cheguei lá às 7h30, para o culto era às 8. E a igreja só ia abrir às 9. Mas a igreja era no centro da cidade. E a uns 30 metros da porta da igreja batista estava a igreja católica, fazendo uma novena. Adivinha onde foi parar o pastor Carlos? Na novena da católica, sentado lá. E eu descobri uma coisa legal: eles têm uns louvor muito da hora, e eles têm uma liturgia de leitura bíblica, e eu estou lá: Senhor, meu barato não é com a igreja católica não, é com o Senhor, estou aqui cultuando a Deus. Eu gosto desse ambiente de culto, tá? E aí a gente vê no versículo 19 e 20, que a liturgia da igreja em si já é uma bênção. Mas a gente precisa cultuar junto com a nossa comunidade de fé. Eu não sei se aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Quando entrou a pandemia, que nós tivemos que fechar, parar de fazer culto, eu vou confessar aqui que eu não parei não. Eu fechava a frente da igreja, abria os fundos, e eu recebia os irmãos por trás, fazia o distanciamento, do jeito que manda o figurino, todo mundo passando álcool gel nas mãos e na língua, e sentado lá, e vamos louvar a Deus, né? Para não contaminar, né? Eu quis dizer que a gente tinha que usar máscara, né? Mas fizemos o culto, mas eu sentia uma falta daquela liberdade de abrir as portas e cultuar, e convidar as pessoas para virem na igreja. Eu não sei se você sentiu falta do culto. O culto com a nossa comunidade de fé é uma bênção. Porque na hora do culto você olha para um irmão que fora curado por Deus, e você se lembra da bênção que estava sobre a vida dele, você se alegra. Você olha para o outro e você se lembra de que ele quase perdeu a residência, a igreja entrou em oração e Deus deu a vitória. E para cada irmão que você olha, tem uma bênção na vida daquele irmão que te edifica. Tem outros também que você olha, você pensa: eu tenho que crescer mais, eu tenho que praticar mais a paciência, né? Porque esse irmão parece um calo no meu sapato. Mas tudo bem, a gente vai, estando na nossa comunidade de fé, o culto é sempre uma bênção. Até porque a gente aprende a conviver ali, né? Em Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia.
Não me responda, mas pense aí. Você se lembra de alguém que vinha cultuar aqui com você e não está vindo mais? Você tem condições de fazer isso que está aqui? Procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E às vezes um telefonema, uma visita. Você é da minha comunidade de fé. O que está acontecendo? Reunir a igreja, um cuidar do outro, um ser bênção na vida do outro. Existe uma estatística de um instituto americano que diz que o crente que não tem 7 amigos, ele está propício a desviar e ninguém saber. No mínimo 7 amigos. Porque com 7 amigos, se ele faltar 2 domingos, pelo menos um dos 7 vai atrás. Se ele não tem, muito provavelmente ninguém vai atrás. Mas, amigo, tá? Eu tenho para mim que amigo é aquele que quando chega em casa, o Wi-Fi conecta automaticamente. Não precisa de pedir senha. O amigo sabe como é a sala da casa do outro. E também não precisa marcar a hora. Ele toca a campainha quando alguém fala, quem é? Quem é o quê, rapaz? Sou eu, abre isso aí. Né? O amigo é assim. Agora, se precisa marcar a hora, você fala, posso ir aí amanhã, 3 horas? Né? Amigos, se você tem 7 amigos e você congrega com esses 7 amigos, e você fica mal, 1, 2 ou até 3 desses 7 amigos vão atrás. Agora, quem não os tem, quando deixa de vir, o pessoal fala assim, quem muito se ausenta, deixa de ser lembrado. Então, para cuidar de você e para cuidar da igreja, estabeleça relacionamentos fortes de amizade. Faça isso. Se possível, vá visitar, receba em casa. Mas eu tenho vergonha da minha casa. Se a pessoa desistir de ser seu amigo porque não gosta da tua casa, não seja amigo dela. Porque você está querendo ser amigo da pessoa, não está querendo trazer a pessoa para ser amigo da sua casa. Então, não olhe para essas questões aí. Seja uma igreja forte, seja uma pessoa madura, estabeleça relacionamentos, mas relacionamentos que te cobram e também te apoiem. Há, além do culto na comunidade de fé, o culto na vida diária. Romanos 12, 1 diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse é o culto racional de vocês. Por último lugar, um despertar no cuidado das relações familiares. O versículo 33 diz, portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Eu não posso ter intenção de ser bênção na igreja e chegar dentro de casa, deixar de ser bênção dentro de casa. Porque a minha igreja é a extensão do meu lar. Algumas pessoas falam o contrário. O meu lar é a extensão da minha igreja. Não é porque o pastor não vai lá em casa ficar pregando para nós. A equipe de louvor não vai lá em casa botar hino para a gente cantar. A minha vida espiritual não começa aqui. A minha vida espiritual começa na minha casa, com a minha família. É lá que eu dou testemunho de crente, com a minha esposa e com a minha filha. E agora com o meu neto. É lindo, puxou o vô. Puxou o vô. Queria vir comigo hoje. Eu sou crente dentro de casa primeiro. Depois eu sou crente na igreja. Não pode inverter. Não dá para ser crente na igreja, para depois querer ser crente dentro de casa.
A família é teu principal campo missionário. Cada pai de família é o sacerdote do seu lar. Você deve zelar pelo teu rebanho. Josué 24:15 diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje quem irão servir: aos deuses dos seus antepassados, aos deuses dos amorreus, em cuja terra estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então é uma questão assim de vive em casa, chega na igreja, vive na igreja o que vive em casa, tranquilo. Difícil é quando não vive em casa e chega na igreja, aí tem que pintar um quadro assim, mascarado, né? Aquela maquiado e tal, de que é espiritual e a vida vai de boa. E aí o marido levanta a mão, adora, chora, a esposa fica do lado olhando, às vezes, poxa, podia ser em casa desse jeito, ou vice-versa, né? Cuidado na sua casa com os comentários, porque muitas vezes a gente faz comentário e as crianças estão ouvindo, né? O pastor foi visitar uma família e quando chegou lá tinha um menininho de 6 anos. O pastor sentado assim na sala e o menino ficava ao redor do pastor assim, olhando assim na nuca do pastor, ia pelo outro lado, olhava na nuca do pastor. E o pastor: o que foi, menino? Ele falou: estou procurando onde fica a tua outra cara. Aí o pastor: como assim? Ele falou: a minha mãe falou que você tem 2 caras. Ele ouviu e foi procurar a segunda cara do pastor. Então a gente precisa entender que às vezes você faz um comentário e você está levando crentes, os crentes que você mais ama, a não gostar da tua igreja. E depois, você vai ficar pensando: como é que eu faço para o meu filho gostar da minha igreja? Como é que eu faço para minha filha gostar da minha igreja? Ou como é que eu faço para o meu marido gostar da minha igreja? Para a minha esposa gostar da minha igreja? É simples. Se você tiver uma intenção de resplandecer, de deixar Cristo resplandecer na tua vida, essa luz brilhará na tua casa, na tua vida, na tua igreja. Há uma bênção sobre a tua família que você deve vivê-la. Buscá-la não porque você já a recebeu. A tua família já é em Cristo abençoada. Você só precisa buscar vivê-la. Gênesis 12:3 diz assim: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Lá diz: todas as famílias serão abençoadas. Se você olhar Mateus 1:1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aquela bênção prometida lá em Gênesis, em Cristo, já veio sobre a tua família. Tua família já é abençoada. Deus já tem libertação para todos da tua casa. Deus já tem conversão para todos da tua casa. Deus já tem um trabalhar de Deus e um avivamento para todos da tua casa. Agora a gente precisa trazer para dentro da nossa vida e viver dentro da nossa família, para vivermos essa bênção prometida por Deus. Eu quero concluir dizendo que você pode despertar diante do Senhor hoje, santificando-se, enchendo-se do Espírito Santo, adorando em forma de culto e em forma de devocional individual e cuidando das relações da tua família. Basta você dizer para Jesus sim. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te damos graças porque hoje o Senhor nos desafia a deixarmos, Senhor, a nossa vida e seguirmos o teu propósito para nós. Nós queremos, ó Deus, despertar, nós queremos levantar e nós queremos Cristo resplandecendo sobre nós. Senhor, não é uma atitude, Senhor, heróica, egoísta, orgulhosa, não. É uma atitude humilde, de crentes que querem serem edificados, crescerem, e querem mais de Deus, têm sede da tua presença, porque querem brilhar
na escuridão. Nós te pedimos esta bênção, que o teu Espírito Santo de Deus nos dê, em nome de Jesus. Amém, Senhor.